Uma boa noite para todos, aqui é o Padre Guilherme, da Paróquia de São Sebastião de Itatiaiuçu. Estou fazendo aqui uma experiência de fazer uma live, um momento de oração, de reflexão, uma experiência mesmo, para que nós possamos tentar aí evangelizar ou falar de fé de uma maneira diferente, além dos vídeos que eu costumo fazer lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Convido você a ficar aí ligadinho comigo um pouco, uma experiência mesmo que nós vamos fazer aí de oração através das redes sociais. Então, se você já tem algumas pessoas aí, parece, não sei muito bem, eu não entendo muito bem dessas coisas das redes sociais, mas convido que nós possamos então iniciar esse nosso momento aí, rezando, pedindo que Deus nos ilumine e possa nos ajudar aí, que possamos passar um pouco de tempo aí juntos, rezando, caminhando na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro, agora são 9h28. Sou eu, Padre Guilherme, que quero desejar a todos vocês uma boa noite. E eu gostaria de ler um trecho aqui de um livro que chama Intimidade Divina, do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, carmelita. Esse livro foi um presente dado a mim e aos meus colegas, o Padre Leonardo, Padre Rodrigo, Padre Carlos Eduardo e Padre Elton, na ocasião da nossa ordenação diaconal. E hoje cedo eu estava fazendo a leitura. Esse livro é muito interessante, é um livro que eu recomendo a todos, está até aqui, se alguém quiser procurar e conhecer. Esse livro é muito interessante. Ele tem uma passagem, duas reflexões para cada dia do ano litúrgico, seguida de 2 orações. Então, um livro assim contemplativo, bem interessante mesmo para a nossa reflexão diária, Sempre que você for fazer suas orações, às vezes não estiver encontrando assim muita inspiração, Hoje temos muitos recursos. Esse livro é um livro muito interessante, foi escrito por esse Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, Bem antigo. Ele faleceu antes de terminar o livro e ele foi concluído pelas irmãs carmelitas, se não me engano, acho que é de Petrópolis, não tenho muita certeza, mas acho que sim, da editora Edições Loyola. E hoje cedo mesmo estava lendo essa semana, as reflexões a cada dia da semana, dessa quinta semana do tempo comum. Ele vem falando para nós aí sobre os sacramentos. E justamente hoje falou sobre a crisma, o sacramento da crisma. E é uma reflexão bem interessante. Primeiro vem aqui com uma citação do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ó Senhor, receba eu força do Espírito Santo para ser vossa testemunha. A força do Espírito Santo é o que pode nos ajudar muito na nossa vida. Aliás, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. Então, se você precisa de graça na sua vida, se precisa de força, precisamos recorrer ao Espírito Santo. Se você é crismado, se você é batizado, você tem uma marca do Espírito Santo na sua vida. Se você ainda não batizou, não recebeu o sacramento do batismo, procure quanto antes para poder você fazer parte da comunidade de fé. E se você ainda não crismou, nunca é tarde, Pode procurar aí, inclusive na nossa paróquia. A inscrição para a crisma será feita no tempo da quaresma, para os jovens que completarem 15 anos até o final desse ano, 31 de dezembro, e também para pessoas que já tenham mais idade, também faça sua inscrição, Ficar sem crismar é perder uma graça de um sacramento. Então quem quiser pode buscar o sacramento da crisma. Mas aqui o Frei Gabriel de Santa Maria Madalena fala sobre a crisma. Iniciando aqui, ele fala que o batismo é o primeiro passo da iniciação cristã. A crisma é o segundo.
é o batizado mesmo, né? O primeiro dos sacramentos que nós recebemos é a porta de entrada na nossa vida de fé. Por isso, nas igrejas antigas, como aqui em Itatiaiuçu, ali na nossa matriz, a pia batismal está logo na entrada da igreja, assim, no começo, né? Bem na porta da frente, assim, ao lado, porque antigamente esse significado era colocado, né, nas igrejas aí mais antigas como a porta de entrada da vida de fé, o sacramento do batismo, é o primeiro. E muitas pessoas, como hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal lá na comunidade de Curtume, onde nós tivemos a missa, estava conversando com a senhora lá mais de idade, e ela estava me dizendo que ela foi crismada logo em seguida do batismo, na celebração do batismo mesmo. Isso é um costume antigo, né? Eu conheço outras pessoas também que foram crismadas no batismo, mas aí nossa igreja depois passou essa data aí da crisma para a idade um pouquinho a mais, né? Que a pessoa já tem uma juventude aí, um tempo que a pessoa já tem uma noção, assim, um conhecimento maior das coisas da fé, porque ela vai ali confirmar a graça do batismo que ela recebeu, né? Então a pessoa recebe o batizado lá quando pequeno, depois recebe o sacramento da crisma. A crisma é o sacramento da confirmação, isto é, confirma o fiel e lhe dá força para viver aquela vida divina para a qual o regenerou o batismo. O batismo nos lava, nos purifica do pecado, e a crisma é a confirmação de que nós queremos viver nessa condição. A crisma é a passagem para a vida cristã adulta. A pessoa que é crismada, ela passa então a ser considerada adulta na fé, né? Diante da fé, ela já é considerada adulta. O batismo é o nascimento para a vida cristã e a crisma passagem para a vida adulta. Os cristãos são inseridos no corpo místico de Cristo por meio do batismo, ou seja, passam a fazer parte da igreja, e fortificados pela virtude do Espírito Santo por meio da crisma. Mediante o batismo, o homem é consagrado como filho de Deus, templo do Espírito Santo. Com a crisma, o Divino Espírito sobrevém nele, consagrando o perfeito cristão, soldado de Cristo. Sacramento da confirmação dá a plenitude do Espírito Santo. Aumenta a força espiritual, como convém à idade perfeita. Confere-lhe a capacidade de praticar atos de pessoa espiritualmente adulta, capacidade de enfrentar o combate espiritual contra os inimigos da fé. Jesus disse: rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Paráclito que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 16. Verificou-se a promessa de Jesus no dia de Pentecostes com a vinda do Espírito Santo, que, infundindo nos apóstolos novo vigor, impele-os a anunciar o Evangelho com franqueza e coragem. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, a vinda do Espírito Santo para a vida do ser humano é algo que Jesus disse, né? Ele falou que ia fazer esse envio do Espírito Santo. É vontade de Jesus, é vontade de Deus que o Espírito Santo possa vir à vida da pessoa, para que a pessoa seja abençoada, fortalecida, que seja marcada, né, que passe a ter essa pertença e possa contar com os dons do Espírito Santo. Isso aqui é bem interessante que ele diz: o sacramento da crisma é um pouco como Pentecostes para cada fiel. Quando nós recebemos o sacramento da crisma, é mais ou menos como se nós recebêssemos Pentecostes, o Espírito Santo em Pentecostes. Fortificado pelo Espírito Santo, há de agir com a força e a firmeza do estado adulto do cristão maduro. Assim como diz São Paulo, possamos chegar ao estado de homem perfeito, à estatura da maturidade de Cristo, e não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, mas agindo conforme a verdade. Iremos em tudo crescendo em caridade naquele que é a cabeça. Jesus é a cabeça e nós somos os membros do corpo. O que São Paulo fala aqui é bem interessante, porque com o sacramento da crisma, nós somos chamados a ter assim, uma iniciativa maior da nossa fé. Né? Não somos mais só levados pelos pais para receber, porque a criança é levada para receber o batizado, né? Depois é levada pelos pais para fazer ali a catequese, receber a primeira Eucaristia. Com o sacramento da crisma, que a pessoa recebe ali por volta dos 14 para 15 anos, né? A pessoa passa então a ser o protagonista da sua fé.
Com o sacramento da crisma, nós deixamos de ser levados pelos pais, que é muito bonito que os pais levem as crianças, mas a criança ali, o jovem, o adolescente ali na sua idade, ou mesmo se for o adulto que for crismado, ele é chamado a viver então essa iniciativa de fé, ele mesmo, sem depender dos outros. É uma vontade, uma iniciativa, uma ação que parte da própria pessoa. E vai crescendo na caridade. Já a segunda reflexão que ele faz aqui sobre a crisma como o batismo e a ordem, os 3 sacramentos, imprime o caráter a que alude São Paulo quando diz: quem nos fortifica em Cristo e nos concedeu a unção é Deus. Ele nos marcou com seu selo e deu aos nossos corações o Espírito como penhor. Está lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, 21 ao 22. É Deus que decide, que tem a vontade de fazer essa marca, essa configuração da nossa vida, o Espírito Santo. O caráter impresso pela crisma é justamente o de cristãos lutadores, de soldados de Cristo. No passado, era costume dos guerreiros lá, gregos, romanos, deles se ungirem com óleo para poder estarem ali mais preparados para a luta, para que eles ficassem mais escorregadios durante a luta e não fossem presos pelos inimigos. Então esse caráter de unção era como uma preparação para uma batalha. Então, assim como os lutadores, os guerreiros dos tempos antigos se untavam, se ungiam como preparação para a luta, nós somos chamados a nos ungir, sermos ungidos com o óleo do crisma, para nos prepararmos não para uma luta corporal, uma briga, mas para sermos... para o combate espiritual, que é o combate que nós travamos aí na nossa vida, de buscar a santidade, de evitar o pecado, de vencer o mal, de evitar as seduções do inimigo na nossa vida. Então o sacramento da crisma tem essa analogia aí, assim como os lutadores se preparavam através da unção, nós somos ungidos no óleo do crisma para o combate espiritual da nossa vida de fé. Lutadores, soldados de Cristo. Caráter este que confere o direito às graças necessárias, no momento oportuno, para a alma se manter fiel a Deus, não obstante todos os ataques, insídias e seduções do mal. Então a pessoa que é crismada, ela passa a ter direito, ela recebe, ela é abençoada com graças que vão ajudar, ser força para vencer as seduções, as insídias do mal. A pessoa crismada, ela passa a ter aí ela passa a ter direito a essas graças. Podemos dizer que é a crisma, ao menos virtualmente, o sacramento que consagra os heróis da fé e do dever, que consagra os mártires. As pessoas que viveram o martírio, os santos mártires, como São Sebastião, o padroeiro da nossa paróquia aqui de Itatiaia-Sul, os mártires são pessoas que eles conseguiram vencer essa batalha, serem determinados, decididos por Jesus até o fim, porque eles tomaram posse dessas graças que Deus concede. Sozinho, São Sebastião não conseguiria enfrentar o martírio. O ser humano sozinho não consegue, não tem forças para aguentar a dor do sofrimento, mas abençoado, capacitado, fortalecido pela graça do Espírito Santo, pela graça divina, que ele conseguiu essa virtude aí. Por isso que fala herói da fé. Os mártires são heróis da fé, são virtudes heróicas, são pessoas que conseguem aí grande realização de fé diante de Deus. Não deve ser o martírio excluído dos horizontes da vida cristã. Essa história de martírio, as pessoas não gostam muito, quer sofrer, quer passar dor, quer passar sofrimento e às vezes até mesmo morrer pela fé, é algo que não é muito atraente assim, para as pessoas. Mas se formos pensar bem, formos aprofundando mais na nossa fé, no nosso conhecimento daquilo que nós acreditamos, nós passamos a entender que o martírio faz parte da fé. O martírio não pode ser excluído do horizonte da vida cristã. E martírio também nós podemos entender como todos os pequenos sacrifícios que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, talvez ter mais paciência com alguém, ou enfrentar as tarefas que nós temos que fazer, mesmo às vezes sem estar com tanta vontade,
O Concílio Vaticano II diz expressamente: desde o início, alguns cristãos foram chamados, e alguns sempre são chamados, para dar o supremo testemunho do seu amor a Deus, diante de todos os homens, mas de modo especial perante os perseguidores. Os mártires, né? A história dos mártires às vezes pode ser um pouco assustadora, pode às vezes a pessoa se não gostar muito de ver essas partes, esses episódios, né? Mas a vida deles, eles dão um testemunho supremo. Isso chega a ser impressionante, né? Basta pensarmos que amor a Deus é esse que leva essas pessoas, como São Sebastião e outros mártires da nossa igreja, desculpe, que amor a Deus é esse, o que essas pessoas sentiram de Deus, né? Como eles descobriram Deus na vida, que marcou tanto a vida deles, que levou com que eles fossem capazes de enfrentar mortes, às vezes em situações de muito sofrimento. E o martírio também nos leva a pensar um pouco na união com o sacrifício supremo de Jesus. Que amor é esse que Jesus sentia? Que confiança, que determinação, que esperança é essa que Jesus tinha em Deus, que foi capaz de enfrentar, né, o sacrifício da cruz? Podemos pensar isso um pouco sobre os nossos mártires também. São pessoas que viveram aí, né, uma busca de Deus com tanta vontade que eles foram capazes de enfrentar tantos sofrimentos. Aí trazendo isso um pouco para a nossa vida, como eu costumo dizer, né? Quem somos nós para reclamar das nossas dores e sofrimentos, né, que não são tão grandes quanto o que os mártires enfrentaram, e muito menos o que Jesus passou, né? Aí continuando aqui, ó, o martírio, se a poucos é dado, todos, porém, devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens, segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. Isso aqui está no documento Vaticano II, lá, Lumen Gentium, número 42. Né? Nunca faltam perseguições à igreja. E nós podemos perceber isso, né? Pessoas que atacam, que falam mal, que são contra a igreja, muitas vezes sem conhecer, né? Por ouvir dizer, às vezes começam a atacar a nossa igreja, falar mal, né? A ser contra. Então é bem interessante isso, né? O martírio é algo que existe na igreja e é um convite para todos seguirmos o caminho da cruz. E nós precisamos pensar, será que em situações extremas nós teremos coragem, força, conseguiríamos permanecer na fé? Né? Porque o risco que existe diante de uma situação de sofrimento, de dor, é de às vezes nos revoltarmos, né? Não nos sentirmos assim desanimados, tristes. Precisamos pensar sobre isso, né? Será que seríamos capazes de determinadas situações do martírio, né? Aí ele fala aqui uma parte aqui: particular importância adquire essa verdade nos tempos atuais. Ante as contínuas lutas contra a igreja, precisam os cristãos de não pouca fortaleza para permanecer firmes na fé e na moral católica. Diante desse mundo aí com valores tão diferentes, situações às vezes que vão contra aquilo que nós acreditamos, contra a moral, contra a ética, nós permanecemos firmes na nossa fé. É um verdadeiro combate. Muitas vezes, dependendo da situação do ambiente, nós somos considerados loucos ou pessoas que vivem em ilusão, né? E isso se torna um pouco de martírio também, né? E raro não é que para tanto tenham de enfrentar até grandes sacrifícios sem excluir o da vida. Então aí, essa fala sobre o martírio, precisamos pensar um pouco mais sobre isso, né? Quando tentar abater-nos a pusilanimidade, e quando eu li isso aqui eu procurei o significado dessa palavra, que pusilanimidade, palavra um pouco diferente, né? Significa fraqueza, falta de ânimo, né? De força. Então, quando tentar abater-nos a pusilanimidade, a fraqueza, lembremos que pela crisma imprimiu-nos Deus no coração o selo e nos deu o penhor do Espírito Santo que está em nós para nos sustentar com sua virtude onipotente. Quando eu li isso hoje de manhã, eu fiquei pensando sobre isso, né? Às vezes nos sentimos fracos, nos sentimos assim desanimados, nos sentimos assim sem forças. Precisamos lembrar, né? Quando você se sentir fraco, lembre-se, você é batizado.
Desculpe. Você é batizado, você é crismado, você tem marca do Espírito Santo, né? Você é uma pessoa que tem uma força que Deus colocou na sua vida, né? Nós nos sentimos fracos, desanimados, tristes, precisamos nos fortalecer na graça de Deus, né? Precisamos buscar essa força que vem do Espírito Santo, que é colocada em nós lá no sacramento da crisma. Quando nos sentimos enfraquecidos, não podemos deixar que a fraqueza, a tristeza, a falta de esperança tirem de nós essa consciência de que nós somos marcados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi colocado na nossa vida aí com as suas graças e com as suas forças para nos ajudar, para nos dar condições de seguir em frente. Então não podemos desanimar, né? Quando então nos abater a pusilanimidade, uma palavra diferente, né? Aprendemos uma palavra nova hoje, fraqueza, que significa. Lembremos que a crisma imprimiu em nós Deus no coração um selo e nos deu o penhor do Espírito Santo que está em nós para nos sustentar com sua vida onipotente. Descerá sobre vós o Espírito Santo, disse Jesus aos apóstolos, e neles a todos os fiéis, ou seja, Jesus falou então para todos nós, e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Isso aqui está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, de posse da força e da graça do Espírito Santo, nós precisamos ser capazes de dar testemunho de Jesus Cristo, com a graça e com a força do Espírito Santo. A promessa de Jesus é infalível. A fé na eficácia do sacramento recebido, na plenitude e na ação do Espírito Santo, torna operante a graça da crisma e confere ao cristão a força de testemunhar com toda a sua conduta a Cristo Senhor. Então, olha que coisa interessante. Esse aqui já está terminando, né, a reflexão. A fé na eficácia do sacramento, ou seja, se nós nos colocarmos na atitude de fé na força do sacramento, isso vai fazer com que a graça da crisma se torne operante. Então é preciso acreditar. Aí alguém pode dizer assim: mas eu não consigo acreditar, eu sinto muita dúvida, eu sou fraco na fé. Aí é que está, a fé muitas vezes é uma decisão, uma opção. Mesmo que eu não sinta muita força, mas eu escolho, eu faço a opção por acreditar, porque aí a graça vai se tornar operante e vai conceder para nós a força de testemunhar com toda a sua conduta a Cristo Senhor. Depois, aqui em seguida, o Frei Gabriel traz uma oração que eu gostaria de rezar aqui, uma oração que é tirada do antigo rito da crisma, desculpe, e depois uma oração de Santo Agostinho. Então, vou rezar primeiro a oração aqui tirada do antigo rito da crisma, que eu convido a você, se você quiser acompanhar aí ouvindo a oração, eu vou rezar e você pode ir pensando nessas palavras para assumir para você essa oração. Deus onipotente e eterno, que vos dignastes regenerar-nos na água e no Espírito Santo, e nos perdoastes todos os pecados, derramai do céu sobre nós vosso Espírito Santo Paráclito com seus 7 dons. Infundi em nós o espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e de piedade, e, enfim, o espírito de vosso amor. Ó Deus, que destes o Espírito Santo aos vossos apóstolos, e por meio deles e de seus sucessores, quisestes comunicá-los aos vossos fiéis, olhai benigno estes vossos servos, que foram um dia ungidos com o sagrado crisma e marcados com o sinal da cruz. Digue-se-lhe o Espírito Santo que sobre nós desceu, habitar sempre em nosso coração e renovar nossa consagração como templo de vossa glória. Amém. Aí tem uma outra oração aqui de Santo Agostinho que eu vou rezar depois, para a gente não ficar rezando direto o tempo todo assim, para não ficar cansativo. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver quem são as pessoas que estão aqui, que eu não estou enxergando muito bem, mas tem aqui Crisaninha 07, Vânia Silva 142, peraí, não estou entendendo, Leandra Teleste entrou, né?
Tem algumas pessoas que estão acompanhando aí. Quero saudar a todos que estão acompanhando e agradecer aí a companhia, a presença, para que nós possamos fazer essa live aí de uma experiência, né? Agora apareceu aqui também Aninha Rodrigues, lá de Leandro Ferreira, né? Aninha de Jesus, do Padre Libério de Nossa Senhora, né? Hoje mesmo mandei uma mensagem para ela. Regiane, Ana Júlia, Iara Maria Aparecida, está pedindo oração. Marilânia lá do Rio São João, falou oi padre. Aninha Ribeiro Nascimento, Aninha Rodrigues falou amém, né? Muito interessante esse negócio da live aqui, a gente encontrar as pessoas, né? Isso é bem interessante mesmo, estás aí em contato ao vivo, né? Agora são 9h51, já vou caminhando aqui para encerrar, para não demorar muito tempo, para não ficar cansativo, né? Eu não sei depois se essa live fica lá, não sei, vou fazer experiência hoje para ver. Alguém disse aqui, Fabiana Novaes, oi padre, reza por minha filha Maria Luísa, vai fazer uma cirurgia amanhã, nós vamos rezar daqui a pouco, né? Bruno H90, Iara Maria Aparecida, sou de Itaúna. Iara? Quem será Iara? Conheço muita gente de Itaúna, que eu sou de lá, né? Às vezes até conheço, sei quem que é. Depois a gente descobre aí quem é, né? Valdirene Conceição Ferreira, Bruno, benção, Padre, Deus abençoe. Mas é bem interessante esse negócio da live, né? Achei interessante fazer a leitura desse trecho aqui de hoje, do livro Intimidade Divina, que é um livro muito interessante, né? Eu já mostrei no começo aqui, é esse livro aqui, ó. Intimidade Divina, Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, Ordem dos Carmelitas Descalços, da editora Loyola. Esse livro é muito interessante, ele foi oferecido a mim e meus colegas de ordenação diaconal pelo Dom Tarcísio, nosso bispo aí, né? Também aqui Pati Fonseca, Sabino, Magdália Chaves, Andressa Cristina Aparecida, Aninha, faça sempre lá para nós. Eu tenho pensado em fazer, sabe? Eu quero fazer mais vezes e assim, falar sobre assuntos que eu sempre falo sobre os evangelhos do dia, e eu pensei em falar sobre assuntos, né, de fé, de espiritualidade aí, para que nós possamos ir caminhando, né, na fé. Eu já cheguei a fazer um programa de rádio na Rádio Divinópolis uma época, chamava Caminhada na Fé, e é bem interessante para a gente poder ir caminhando juntos, né? Flores Melo, Júlia, Dácio JN entrou, né? Agradeço muito a todas as pessoas aí que estão entrando, mesmo que seja para dar uma olhadinha, para poder acompanhar um pouco, fico muito feliz, né, de interagir com as pessoas. Mas para que nós possamos caminhar já para encerrar, para essa live não ficar muito longa, porque eu já fiz na época da pandemia, quando eu estava lá em Leandro Ferreira, eu cheguei a fazer Juliana. Oi, Padre Guilherme. É a Juliana de Leandro Ferreira, saudade do Senhor, também tem saudade daí, muito saudade do pessoal de Leandro Ferreira. Quando eu estava lá em Leandro Ferreira, no tempo da pandemia, eu cheguei a fazer, acho que foi umas 2 lives que eu fiz celebrando a missa na casa paroquial, né? Tinha capela lá, como aqui também tem. Eu celebrei a missa transmitida pela live, mas eu acho que foi no Facebook, me parece, né? Acho que não foi aqui no Instagram, não. E depois, acho que eu consegui colocar lá no YouTube depois, né? Acho que tá lá até hoje, no canal do YouTube. E eu cheguei a fazer algumas lives também de adoração ao Santíssimo, né? Coloquei as músicas da Soraya, uma amiga minha lá de Divinópolis, cantora, né? Soraya de Massoi, canta muito bem. Eu coloquei umas músicas dela lá assim com o Santíssimo exposto, porque era tempo da pandemia, as pessoas ficavam em casa e não tinha como a gente ir à igreja, né? Era um tempo sofrido, um tempo muito difícil. E aí o meu celular era um celular um pouco mais fraco, não tinha muita capacidade, mas esse já era um pouco melhor, né? Aí aqui a Juliana foi no Facebook, eu me lembro, foi mesmo. Não sei se eu cheguei a... Não, a novena de Santa Terezinha não foi live, não, foi vídeo mesmo, que foi gravado. Mas aí a ideia é de fazer essas lives aí de vez em quando, na medida do possível, né? Quando der tempo,
para que a gente possa rezar um pouco mais, falar um pouco mais. Tem uns livros que tem uns assuntos assim interessantes, né? Porque não vou ficar lendo livro o tempo todo também, porque senão fica cansativo, mas tem alguns textos assim que são interessantes, vale a pena para a nossa reflexão e para que a gente possa aprofundar um pouco mais a nossa fé. Então agora eu gostaria de convidar vocês, todos que estão aí acompanhando, né? Que nós possamos rezar. Vamos rezar pedindo a Deus por todas as intenções que nós colocamos no nosso coração, pelas pessoas que nos pedem oração, por aqueles que sofrem, né? Aqueles que estão doentes, que estão enfermos, tantas pessoas aí nos hospitais, fazendo tratamento de enfermidades, né? Pessoas às vezes que estão nas filas dos hospitais, nos corredores, né? Pessoas aí que sofrem muito, ou às vezes não tem nem condição de ir para os hospitais, às vezes estão em casa sofrendo, passando dificuldade, pelas pessoas que têm depressão, por aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão presos aos vícios, ao crime, pelos parentes dessas pessoas, por aqueles que estão sofrendo a perda de entes queridos, pelos estudantes que estão voltando para casa já quase, né? Os horários de aula aí, os que estão... Olha a Gracileia lá de Carmo do Cajuru, né? Eu lembro dela e do esposo, ministro da Eucaristia, lá na matriz de Nossa Senhora do Carmo. Eu lembro, um abraço aí, pessoal de Cajuru, né? Minha prima Natália também, a Natália, que é mãe do Túlio, irmã da Érica, filho da tia Carmen e do meu querido tio Valdir também, né? Um abraço aí pro pessoal da família, tem muita saudade do pessoal. Deixa eu ver quem mais está aqui, Glória Moreira. Por exemplo, eu estava rezando e fui ver aqui e me distraí, né? Mas que nós possamos rezar por todas as intenções colocadas, pelas pessoas que precisam da graça de Deus, para que a força do Espírito Santo possa vir para o nosso coração e nos ajudar, que Deus nos preserve do mal, do pecado, das tentações, né? Que nós tenhamos força aí para poder viver na graça de Deus e que possamos contar muito com a força do amor de Jesus que vem a nós através do Espírito Santo. Então eu convido você para que nós vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias, depois eu vou rezar pedindo a bênção para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe querida, pela força e pela graça do Espírito Santo, desça sobre você e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu agradeço muito a presença de tantas pessoas, né, amigas aí que apareceram, Ângela, especialista, Rita e Fernando, Márcia Couto, Eduardo F. Júnior, Keila Pedrosa, deve ser daqui de Itatiaçu, né? Keila acho que é daqui, que o Pedrosa é aqui, da turma de Itatiaçu. Nívia Chaves também, né, que é a ministra da Eucaristia com a gente aqui. A Nívia tem 3 menininhas, né? Acho que todo vai ser ministro da Eucaristia igual a mãe, o pai e a avó, né? Ana deve ser Ana Paula de Vinópolis, Márcia Couto, Pari Ferreira, não entendi não. Virgínia Balsante, a Virgínia Balsante está sempre nos comentários aí dos vídeos. Fabiana, Padre Libério, proteja o Senhor, que protege todos nós, né? Sou devoto do Padre Libério mesmo. A Márcia Couto de Leandro Ferreira. Uai, qual Márcia será que é essa, hein? Será que é a Márcia dos Gentios?
Cris, Aninha, sua bênção, Deus abençoe. Selma Lúcia F. Cunha, entrou da separagem do Padre Emerson, né, e do Padre Flávio, que eles têm sobrenome Cunha. Mas é uma alegria, né, poder encontrar com as pessoas queridas aí. É a Márcia do Gentio. É a Marcinha que ajudava lá no Gentio, de Menezes da Eucaristia. Olha, Marcinha, saudade de você, Márcia. Pessoa, gente boa demais, né? Pessoa. Eu vou falar uma coisa: a Márcia é uma das sacristãs mais caprichosas que eu já conheci na minha vida. Eu ficava impressionado, assim, as coisas lá do Gentio, assim, mas até estourando de tão bonito, né? Muito bonito. A Márcia, a Aninha tá falando da Márcia. A Márcia é gente boa demais. Tenho muita saudade da Márcia. Saudade de encontrar com ela lá na missa, lá no São Pedro, Gentio. Ah, que o pessoal lá fazia um cafezinho tão gostoso. A gente tinha um cafezinho lá, acho que era uma vez por mês, né? Acho que não, agora eu esqueci. Não sei se era toda vez, acho que era uma vez por mês. O pessoal fazia um lanche lá que era uma verdadeira festa, era muito bom. A comunidade do Gentio é uma comunidade que é um pouco distante da matriz lá, porque, né, é na comunidade rural. A gente gastava uns 45 minutos de carro para chegar lá, mas é uma comunidade que dava gosto de celebrar, porque o pessoal era muito animado, muito entusiasmado mesmo. Fizeram uma reforma lá, que a igreja ficou uma beleza, assim, com a pintura bonita. E a festa lá também era muito animada. Tem a Ariadne também. A Ariadne aqui de Itatiaçu, tá com o nenenzinho novo lá, o Aaron, né? Tá toda satisfeita lá com o nenenzinho, né? Também Ronaldo 3021. Muitas pessoas aí, né? Fico feliz de encontrar gente de todo lado, né? Tem gente aqui de Cajuru, de Itatiaçu, de Leandro Ferreira, acho que de Itaúna também. Muito feliz de poder encontrar com todos vocês. E vamos tentando aí, na medida do possível, né, caminhar juntos aí. Porque aproveitar as coisas de Laudelina. De Laudelina mesmo? A vista não está ajudando. Selma da comunidade de Santos Expedito. Ah, daqui de Itatiaçu? Dos Santos Expedito daqui? Marta Andrade, Juliano e Lucinha. Juliano e Lucinha, os nomes de vocês não é estranho não, estou lembrando de algum lugar, não sei de onde não. Mas fico muito feliz de poder encontrar com as pessoas. Na medida do possível a gente vai fazendo as lives aí, para a gente pensar um pouco sobre a fé, para a gente conversar um pouco, para a gente rezar e ficar sempre aí unidos, né? Marlene de Carmo do Cajuru. Ah, a Marlene do São Luís, do Adriano, né? Lá do São Luís, São Animados. A Marlene estava ajudando lá na festa do São Luís esse ano, que eu fiquei impressionado com a animação lá. A festa lá foi uma animação só. O pessoal do São Luís muito entusiasmado, né? Tive lá a alegria de poder participar com eles lá, foi muito bom. Mandar um abraço para ela aí, pro Átila, pra Letícia, pro Adriano, pra família toda, né? O pessoal lá. Um abraço para todos aí que participaram, os que estiveram presentes. Não sei se essa live fica depois. Eu não sei como é que funciona isso muito bem, não. Acho que esse vídeo fica aí depois, né? Não sei. Depois eu vou ter que investigar para descobrir. E a gente vai fazendo aí, né? Aaron já está ouvindo o Senhor. Olha, ele já não tem nem um mês ainda, né? E que Deus possa abençoar todos, né? Muito obrigado aí pela presença, pela amizade de todos. Santos Pedido, é turma nossa aqui, ó, de Itatiaçu, né? Selma Lúcia e Thelma 918. Então tá bom, minha gente. Agradeço muito a todos e de vez em quando a gente vai fazendo a live. A próxima vez, eu vou ver se eu consigo avisar com antecedência para poder... Glória Moreira. A Glória Moreira, será que é da onde? Da próxima vez eu vou tentar avisar com antecedência para a gente poder organizar, né? Mas hoje eu falei aqui sobre um trecho do livro Intimidade Divina, do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena. Eu tinha pensado até em fazer a oração também do Terço da Misericórdia, mas isso fica para a próxima, porque senão vai ficar demorando demais, né? Vai demorar muito. Juliano e Lucinha, boa noite, padre. Ajudamos em sua ordenação, fomos anjos da guarda. Ah, foi mesmo. Foi o pessoal que recolheu os presentes que tinha lá, né? Gente boa, o pessoal, gente boa mesmo. E aí, lá na minha ordenação sacerdotal, lá no Polo Esportivo da Universidade, Márcia Couto. Deus te abençoe, Padre Guilherme. A Marcinha também. Um abraço pro pessoal lá de Gentil. Tô com saudade. Eu ainda quero voltar no Gentil uma hora para poder encontrar com o pessoal. Tem que combinar com antecedência por causa da distância, né? Mas eu sinto uma saudade mesmo. Rosilene Brechó.
Glória de Pitangui. Olha o pessoal de Pitangui também, né? Dia 23, vou aproveitar para dar um aviso aqui. Dia 23 de fevereiro, nós vamos na peregrinação aqui da nossa paróquia, lá em Conceição do Pará, no Santuário da Imaculada Conceição. E nós estamos tentando conseguir o ônibus de graça, acho que o pessoal vai conseguir. Para que a gente possa ir lá em Conceição do Pará, vamos assistir a missa das 10 horas com o padre Geraldo Menezes, eu também quero participar, e depois vamos almoçar por lá mesmo e voltamos. E é uma oportunidade para que nós possamos passar pela Porta Santa, que na nossa diocese são 3 lugares que o nosso bispo Dom Giovanni colocou como Porta Santa, que é na Catedral de Divinópolis, na Igreja São Sebastião de Leandro Ferreira e na igreja lá do Santuário Imaculada Conceição. Então quem for na peregrinação vai poder passar pela Porta Santa, um dos pré-requisitos aí para conseguir indulgência plenária. Quando o senhor vier, quero receber na minha casa para tomar um café. Eu vou achar muito bom também, né? A Juliana, lá de Leandro Ferreira. E se Deus quiser, tô precisando voltar um pouco a Leandro Ferreira, fazer uma visitinha para as pessoas. Se Deus quiser, quero encontrar muita gente boa que tem lá, né? Aqui também em Itatiaçu, em Carmo do Cajuru, em Itaúna, São Joaquim de Bicas também, onde eu fui seminarista. É muita gente boa. O povo de Deus, como diz minha mãe, é sempre muito bom, né? É uma verdadeira família que a gente vai tendo aí na fé. Então eu agradeço muito a presença de todos. Vou ter que descobrir aqui como é que... Acho que é no X ali que desliga. E depois eu tenho que ver como é que faz para salvar, né? Para o vídeo ficar aí e poder assistir mais vezes. Então muito obrigado a todos. Uma boa noite. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.